E aí, galera, salve, salve a todos. Meu nome é Maicon Gerardi e você está no canal Maicon Gerardi. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu, na verdade, vou falar sobre a minha história. Eu não costumo falar sobre a minha história aqui nesse canal. Na verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então não se sinta talvez admirado se você me ver chorando, enfim. É a primeira vez que eu vou compartilhar com você a minha história e tudo que eu passei na carreira de tecnologia, não só na carreira de tecnologia, mas na minha vida. Então, espero que você goste desse conteúdo e venha comigo nessa jornada, que eu acredito que você vai conseguir tirar alguns aprendizados aqui também, de tudo que eu vivi durante aí esses 34 anos de idade. Eu vou fazer 34. Vou fazer 34 anos em setembro. Bom, eu nasci em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e antes mesmo do meu nascimento, foi muito difícil pra mim. Na verdade, eu não sei como foi, mas pra minha mãe foi muito difícil me ter. Ela era uma adolescente de 16 anos que engravidou de uma situação não muito legal. Ela engravidou de uma situação que nenhuma mulher gostaria de engravidar. Foi uma situação de abuso sexual. Então isso foi muito difícil para minha mãe. Então desde pequeno, desde no ventre da minha mãe, eu brinco que eu sofri desde lá porque ela foi violada e com essa violação ela me teve. Para ela não foi nada fácil me aceitar, me criar e me ter. Então, assim, já começou a minha história assim. E aí o que aconteceu nessa época foi que ela, graças a Deus, conheceu o pai da minha irmã, que é o Claudimir. Eles se conheceram quando ela estava grávida e eu estava ainda no ventre da minha mãe e eles se conheceram e então ele me assumiu como filho dele e ela me teve. Nesse meio tempo, ela também, os amigos dela, entre aspas, fizeram uma vaquinha para tentar me abortar. E graças a Deus isso não foi pra frente, porque eu tô aqui. E o meu pai, Claudimir, que me criou, né, no caso, que eu chamo de pai, que ele me criou. Ele na época, na verdade, o Claudimir tinha 19 anos, minha mãe tinha 16 quando eu nasci. E ele me criou, eles dois me criaram com muita dedicação, muito afinco. Eu amo muito eles por isso. E foi passando os anos, e os anos foram passando, então eu fui crescendo. E quando eu tinha 13 anos, esse cara, o Claudimir, que eu tive como referência de pai, ele acabou falecendo de câncer. E, e, e foi muito difícil para mim essa época, porque ele era referência de tudo que eu sabia de um homem, ele era referência. O meu pai biológico, por mais que ele não ele não me via muito, não me via muito, ele não tinha não queria estar comigo, enfim. Mas o Claudimir, foi meu pai de criação, ele estava comigo, ele me criou, eu chamava ele de pai. E a perda dele para mim foi muito difícil nessa época. É, e eu lembro que a gente tinha uma empresa, ele tinha uma empresa e eu ajudava ele. E nessa época a paixão por tecnologia surgiu, porque ele tinha uma empresa de. Sempre foi muito guerreiro, sempre foi muito batalhador. Ele tinha uma empresa de doces, vendia coisas assim, né? Tipo chocolates, bombom. Então ele complementava, na verdade, ele tirava a renda da nossa família dessa venda dessas coisas. Então ali eu ajudava ele, e o legal é que na tecnologia, linkando com a minha carreira, eu ajudava ele no computador. Eu fiz vários cursos de montagem e manutenção de computador e tudo mais, para ajudar ele a fazer controle de estoque e tudo mais. E lógico, eu gostava dessa parte de computador, então ele me instigava, me ajudava. Então, desde sempre, eu tenho memórias muito boas da gente
jogando videogame junto, da gente brincando no computador junto, jogando joguinho de corrida, sabe? Então o computador sempre foi uma coisa que era presente na minha história, sabe? E foi por isso que tempos depois eu decidi entrar nessa carreira de fato, ganhar dinheiro nessa carreira de fato. Mas o meu pai de criação e minha mãe, graças a eles que eu consegui seguir essa carreira. E assim, então essa perda dele foi muito difícil para mim porque eu fiquei totalmente perdido. Nessa época eu estava cursando o ensino médio, eu reprovei 2 vezes, uma no primeiro ano e uma no segundo ano, então eu não era um aluno exemplar. E mesmo assim, Deus, ele deu graça para que eu conseguisse, depois de passar por toda a graduação, todo o ensino médio, em 2009, então eu descobri um curso que chamava Bluesoft for TIC, lá na cidade de Blumenau. Então, na verdade, antes disso, eu já tinha me mudado muito, de muitas cidades depois que meu pai de criação faleceu, o Claudimir. Eu mudei de várias cidades, então para mim foi muito difícil também, porque eu era adolescente, então, pô, eu tive que me desfazer dos meus amigos, de uma série de coisas que eu gostava lá na cidade de Passo Fundo, onde eu morava. Fui morar no oeste aqui do estado de Santa Catarina, depois eu vim para Blumenau. E em Blumenau, então, em 2009, eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento, o Bluesoft Fortic, que, se não me engano, é um desses certificados que tem aqui atrás. Então, eu até gosto muito dele, porque é ele que abriu as portas na carreira de tecnologia. A minha mãe sempre se esforçou muito para me dar o melhor. Na verdade, a minha carreira não começou na tecnologia. Eu comecei na minha jornada de emprego como atendente de restaurante no McDonald's. E lá eu aprendi o que era trabalho, como que era ganhar dinheiro. Eu ganhava R$ 1,75 a hora nessa época, em 2006, 2007, quando eu fiz 16 anos. Então, eu ganhava essa graninha, já ajudava um pouquinho, né? Dava pra pagar ali um lanche. Então, nessa época foi bem legal. Então, aí eu fiz esse treinamento ali e ali eu comecei a realmente. Eu sempre gostei de computador, então eu abracei aquilo com todas as minhas forças, sabe? Aquele curso, na verdade eu estava totalmente perdido, não sabia o que fazer. Porque, pô, tinha acabado o ensino médio, sabe? Tipo, você já não queria mais estudar, você já estava farto já de tanta escola e coisa. E ali aquele curso me brilhou o olho, porque eu podia enxergar uma luz no fim do túnel. Eu pude enxergar uma carreira que iria me dar sucesso na vida. Sucesso no sentido de ganhar um salário melhor, de poder ajudar minha família, de poder realmente fazer a diferença no mundo. Deixar um legado, sabe? Deixar uma coisa sabe, um legado, uma coisa boa para as pessoas por aquilo que é fruto do meu trabalho, sabe? Então, isso me deu motivação para estudar esse treinamento, esse curso, de uma forma que nada deu, sabe? Só aquilo, eu só queria estudar. Então, o que que eu fiz? Eu estava acabando o ensino médio, eu estava trabalhando na indústria têxtil, eu simplesmente abracei esse treinamento, esse Bluesoft for TIC, que era basicamente um treinamento para programadores e profissionais de tecnologia como suporte e outras áreas. E aquilo foi muito legal, porque eu pude passar por suporte, e aí quem tirava boa nota lá no suporte, evoluía para desenvolvimento. Então foi muito legal, eu consegui evoluir para desenvolvimento, né, para Java, e ali eu comecei a estudar Java. Como Blumenau é uma área muito boa de tecnologia, inclusive recomendo, tem até um podcast aqui que a gente sempre fala sobre essa cidade. Eu tenho um podcast chamado Jornada Flix, Jornada Cast, onde a gente fala sobre carreira e a gente sempre está citando Blumenau, que é uma cidade muito boa para isso. Enfim, voltando aqui, então eu consegui tirar uma boa nota nesse treinamento e cara, isso abriu minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu pude até hoje eu não sei onde tá essa pessoa, se ele estiver me vendo, o Jimmy, esse cara, sabe, me deu uma esperança no meu coração que nenhuma outra pessoa deu. Ele falou assim pra mim, eu tava ganhando na época R$ 600 por mês, e ele falou assim pra mim,
Cara, se você quiser se dedicar, você vai conseguir ganhar R$ 10.000 por mês. Se você quiser se dedicar em pouco tempo. E aquilo ali, tipo, eu agarrei com tanta força aquilo que eu queria ganhar R$ 10.000 e queria avançar na carreira para conseguir ganhar aquele dinheiro, porque eu tava ganhando R$ 600. Então, pra mim, aquilo ali era tudo ou nada, sabe? Então, eu abracei aquilo na minha época. Na época, minha mãe tava. Ela trabalhava numa empresa em Blumenau e fazia algumas faxinas por fora para me ajudar a conseguir estudar. Então, já que ela estava fazendo esse esforço, eu falei, mãe, ó, você vai me ajudar agora 3 meses, um mês, seja, 1 ou 2 meses, até eu conseguir emprego. E aí foi o que ela fez, ela me ajudou esses 3 meses e eu agarrei aqueles. Eu saí do meu trabalho que eu tava ganhando R$ 600, eu saí e, cara, fui estudar. Eu me abracei naquilo ali de um jeito. E era Java ainda, que é uma linguagem que não é tão fácil. Eu falei, cara, isso é a minha oportunidade de ouro. Isso foi em 2012, na verdade. 2011, perdão. Então, eu abracei aquela oportunidade. E por mais que as dificuldades da vida que eu passei, sendo rejeitado, sendo muitas vezes deixado de lado, muitas mudanças, novas amizades, tudo isso contribuiu para eu ter, sem contar que eu apanhava bastante na escola também. Enfim, contribuiu essas coisas, essa resiliência, digamos assim, contribuiu para que eu conseguisse focar, sabe, naquilo ali. Então eu larguei tudo, tipo, larguei trabalho, larguei tudo pra focar naquilo, pra focar em estudar aquilo. Agarrei aquilo de todas as formas. Sabe o que aconteceu? Lógico, eu virava a noite programando, muitas noites, tipo, durante 3, 4 meses, virando várias noites programando, entendendo como que funciona a programação Java. Então aquilo ali pra mim, eu fiz um tudo ou nada, sabe? Então eu realmente me dediquei. Baixei a cabeça, estudei e consegui a minha primeira vaga de estágio. Foi muito legal a minha, na verdade, antes da vaga de estágio eu consegui passar nesse programa de formação e eu consegui então estagiar. Então, só que esse programa de formação tinha um TCC. E esse TCC eu fiz um joguinho de stop, que é um adedonha, inclusive tá lá no meu GitHub se você quiser ver. Esse joguinho eu fiz com portas lógicas, utilizando Java Swing, que é tipo Java para desktop, tipo um aplicativo para computador, sabe? E eu fiz isso usando Java e dois computadores podiam se comunicar, tipo, como se fosse tu tá em dois aplicativos no celular, sabe? Tipo, no seu aplicativo e no aplicativo, sei lá, da outra pessoa. E aí você conseguia jogar esse jogo que chama Stop. Tipo, tu escolhe uma palavra, escolhe várias categorias, e aí você vai fazendo, e quem acabar primeiro, escolhe uma letra, né? E quem acabar primeiro pede Stop. E aí para e compara as respostas para dar a pontuação. É bem legal, recomendo você jogar um dia. A gente jogava isso no papel e eu fiz em Java, foi bem legal. Eu consegui tirar uma nota muito boa e, poxa, foi bem legal. Eu consegui meu primeiro estágio numa empresa grande de Blumenau, consegui evoluir minha carreira e depois disso eu consegui em pouco tempo, não, tá, em pouco tempo não, digamos assim, deixa eu pensar, em uns 6 anos. Tá, desde que eu consegui o meu estágio lá em 2012 até 2020, mais ou menos, eu consegui esses R$ 10.000. Então, é possível. É só que é uma carreira a longo prazo. Você tem que pensar para frente se você quiser alcançar os seus objetivos. É isso que eu deixo aqui. E por mais que se eu conseguir se eu conseguir alcançar essa meta de chegar na área de tecnologia, cara, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para fracassar. E eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Basta você ter foco, força e fé em Deus, que as coisas vão se concretizar na sua vida. Então é essa mensagem que eu te deixo. Eu não sei muito fazer esses vídeos de vida pessoal, de vlog, essas coisas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que
que tenha transformado um pouquinho a sua cabeça com relação à minha história, à área da tecnologia. E eu queria também dizer que isso foi tudo possível por causa da minha fé em Deus. Porque sem Deus na minha vida, sem as coisas que Ele colocou no meu caminho, que foi esse treinamento, que foi a garra e a vontade e a resiliência, se não fosse isso, eu tinha desistido antes mesmo de ter começado. Então eu dou todo o crédito e a glória a Deus. E é com essa mensagem que eu acabo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo. Gostaria de pedir um favor seu também. Se você puder se inscrever nesse canal, eu vou postar mais vídeos aqui sobre tecnologia, sobre carreira. E eu gostaria também de um outro pedido. Deixe um comentário aqui embaixo sobre alguns assuntos que você quer ver nesse canal. Cara, eu vou ficar muito feliz de ver o que você quer escutar aqui da minha pessoa desse canal. Então, dessa forma que eu me despeço. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.